grande é o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a família Batista Salem estende uma palavra de boas-vindas a todos vocês que estão nos visitando. Temos vários visitantes e cada um dos irmãos que estão aqui também, todos nós somos bem-vindos neste momento de culto. E neste momento de culto que estamos celebrando o nosso Deus agora, nós queremos declarar isso que nós cantamos agora. Quanto nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus. Ele é grande. E hoje, a partir de hoje, nós estaremos começando uma jornada no conhecimento dessa grandeza do nosso Deus. E hoje é o primeiro dia dessa jornada. Vai ser alargada a introdução. E durante alguns domingos e sábados também, nós estaremos caminhando neste estudo, neste conhecimento da pessoa de Deus, quem Deus é. E já deixo aqui que você não pode faltar. Não pode. Se você é membro dessa igreja, você precisa estar aqui. Precisa conhecer o nosso Deus. E nessa minha palavra introdutória, eu queria dizer para vocês que nós vamos fazer hoje. Nós vamos começar esse estudo e como uma preparação para o que vem pela frente. Gente, estudar sobre Deus é um estudo tão vasto, tão amplo, porque nosso Deus é infinito. Nosso Deus é inesgotável. É impossível a gente conhecer tudo sobre Ele. E também porque nós precisamos ser preparados, o nosso coração tem que ser preparado, porque Deus não é que a gente aprende sobre Ele de maneira intelectual, de maneira teórica. Não, mas Deus se revela dentro do nosso coração. Da nossa vida. Quando a gente se quebranta, então Deus vai nos ensinando quem Ele é. Vamos ter um tempo de oração. Vamos ter mais uma vez. Vamos orar a Deus mais uma vez. Nosso bendito Deus, nós estamos aqui e agora diante da Tua presença, com a Tua palavra aberta aqui diante de nós. E com o propósito de começar esse estudo da Tua pessoa, do Teu ser, do Teu caráter. E, ó Deus, eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão vulnerável, com tantas limitações para trazer para os meus irmãos esse estudo. Preciso tanto da Tua ajuda. E Tu sabes o que a Tua igreja, o que cada pessoa que está aqui nesta noite precisa ouvir. Eu não sei, mas Tu sabes. E a minha oração agora é que o Senhor fale a cada coração, a cada pessoa, de maneira individual, de maneira clara. Mas fale, Senhor, através da Tua palavra nos nossos corações, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Todos esses maravilhos. O que é que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Você pensa em Deus? Que vem na sua cabeça? Eu estava dizendo na convocação para vocês
que o que vem à sua mente, que cabeça quando você pensa em Deus, é a coisa mais importante da sua vida. O entendimento, a compreensão de quem é Deus é o fato mais sério, mais importante. Meus queridos irmãos, quando você não tem uma compreensão errada de Deus, se a gente dizendo para você, o mais importante eu penso em Deus assim, nada na minha cabeça, tão branco assim, que eu nem sei o que é isso, né? Se isso está acontecendo para você, o povo, então, é um problema sério. Principalmente falar. Precisa falar. Eu não me julgo, o professor sabe tudo que está passando. Eu também preciso aprender muito. Mas se você diz também assim para mim, irmão, eu conheço Deus. Eu sei que Deus é o Criador. Eu sei que Deus abriu uma Jericó. Eu sei que Deus fez. Deus que mandou Jesus para vir esse mundo. Você conhece os feitos de Deus, mas você conhece Ele, sabe, irmão? A Bíblia diz lá em Deus revelou o seu caminho e os seus feitos aos filhos de Israel. O povo de Israel, eles viram os feitos, as manifestações, eles viram as pragas no Egito, eles viram Deus abrindo o mar vermelho, eles viram o cair pão do céu durante 40 anos. 40 anos chovendo pão do céu. Eles viram as muralhas de Jericó. Eles viram sair água da rocha, eles viram os feitos de Deus, viram com seus próprios olhos, mas eles não mudaram, continuaram um povo rebelde, não conheceram a Deus. Mas a Bíblia diz que Moisés viu o caminho de Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Por isso que é tão importante, irmãos, é tão importante fazermos esse estudo para conhecermos quem é Ele, quem é Deus. E na graça, na misericórdia de Deus, eu quero, nesse estudo, apresentar para você um retrato, ainda que embaçado, apresentar para você um quadro, um retrato desse Deus, ainda que limitado, porque eu sou limitado, para você poder encher o seu coração de alegria, deste conhecimento, porque nós precisamos conhecê-lo. É o conhecimento de quem Deus é que determina o que pensamos. É o conhecimento que você tem de quem Deus é que determina como agimos, que determina como nós cremos. É o conhecimento de quem Deus é que determina como nós adoramos a Ele, como nós vivemos o nosso dia a dia.
É este conhecimento que nós temos de quem é este Deus que determina como é que nós investimos a nossa vida. Para quê? Nossas expectativas, nossos planos. Como é importante. É por isso que a Bíblia diz, lá em Jeremias, no capítulo 9, verso 23 e 24, diz assim: não se glorie o dia, nem se glorie o forte na sua força. Ele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Se glorie em saber que eu sou o Senhor. Onde está a sua alegria? Onde está a sua alegria? Eu disse que a alegria dele está no fato de conhecê-lo e saber quem ele é. Então, nesse estudo, nós estamos aqui na introdução, eu quero, irmãos, sacudir você. Sacudir você. Sacudir sua cabeça. Abalar a sua mente. Pegar assim o seu coração, o seu cérebro, com esse estudo sobre o nosso Deus, os atributos dele, as qualidades dele. Será o caminho que nós vamos fazer essa jornada nesse conhecimento do nosso maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus. Primeiro ponto: conhecer a Deus é a coisa mais importante da sua vida. Irmãos, escuta, pensa. A Bíblia diz assim que nós devemos confiar em Deus. É verdade? Não é isso que a Bíblia diz? É ou não? Sim, é verdade. Como é que você pode confiar em alguém que você não conhece? Vocês, moças e senhoras, se forem andando aqui por essa estrada de barro e parar um carro estranho, com uma pessoa estranha dentro, e diz para você: moça, entra aqui que eu vou te dar uma carona. Você nunca viu aquela pessoa, não sabe quem é. Você entraria à noite naquele carro? Nem de dia, né? Mas se passar Riverto é mais conhecido aqui do que Farinha da Feira. Conhecido aqui todo mundo, quem sabe? É um senhor ali de cabelos brancos, mas só tem 23 anos, né? A gente entraria porque a gente conhece. Você convidaria um estranho para ir na sua casa? Você nunca viu a pessoa e ficar lá dentro da sua casa, junto com os seus filhos? Você faria isso, não? De jeito nenhum. Nós não vamos confiar. De jeito nenhum. Jamais. Jamais nós iremos depositar a nossa confiança no meu desconhecido. Muito menos adorável. Estou no nosso coração. É por isso que você precisa conhecer esse Deus, para você confiar nele. Você precisa conhecer esse Deus. Conhecer ele tem que ser a coisa mais importante da sua vida, da minha vida. Ou será que existe algum pensamento que é mais importante do que pensar em Deus? Não. Eu não posso imaginar, irmãos. Eu não posso imaginar nada na minha vida, nada que seja mais importante do que Deus na minha vida. Eu não posso imaginar. Não tem mais nada que seja mais importante do que Ele. Então, nós iremos dar andamento nesse estudo da pessoa de Deus. Eu vou
que é atributo. O que é atributo de Deus? Quando a gente diz os atributos de Deus, o que é isso? O que nós estamos querendo dizer quando falamos assim? Atributo, presta atenção, atributo refere-se às qualidades que pertencem a uma pessoa. São as qualidades daquela pessoa, as características que aquela pessoa tem. São os atributos dela. Vou fazer uma ilustração, por exemplo, usar você de novo, né? Com a sua permissão. Temos aqui o irmão Ribeiro, bem conhecido, como já disse, né? Fique perto. Quem não conhece, esse jovem aqui, olha para trás, não pensa, fique perto, basta assim, não, tem Ribeiro aqui. Vamos pensar nele Ribeiro agora. Quais são os atributos de Ribeiro? Ele tem atributos visíveis, que são as qualidades, as características que a gente pode ver nele. Tem várias características visíveis, a gente está vendo nele. Mas tem também características invisíveis, que a gente não percebe, não vê, mas ele tem. Eu vou dizer quais são. Eu vou começar pelas visíveis. Por exemplo, olhando para Ribeiro. Essa característica é invisível. Mas vamos pensar. A gente tem as características dele. A gente está vendo aí que ele tem cabeça branca, né? Embora é jovem, mas o cabelo dele é tão branco, branquinho aí. De Wellington, ele é uma pessoa morena, não é? Morena, ele tem uma cabecinha um pouco avantajada, mas só então, é invisível. Só que ele tem características, atributos invisíveis. A gente não percebe quando você olha para ele, mas eu sei que ele tem, porque eu conheço um pouquinho. Por exemplo, Ribeiro é um pai cuidadoso. Ele é um pai amoroso. É amor, a gente não vê, mas eu sei que ele tem. Outra característica, Ribeiro é calmo, uma pessoa calma. Eu nunca vi ele explodindo, gritando, perdendo o controle. Nunca vi. E a gente conhece há muito tempo. E tem outras características. Se fosse deixar a menina falar, ela ia fazer um vigília aqui, só falando as características que ele tem. Mas eu estou fazendo essa ilustração para que os irmãos entendam que é atributo. São as características que definem aquela pessoa, que mostram quem a pessoa é. E, no caso de Deus, os atributos de Deus, preste atenção, refere-se a quem Deus é, ao seu caráter, ao que mostra, quem revela a sua natureza, a sua pessoa, ao seu ser, a essência dele, ao ser de Deus, as qualidades que revela, que ele mesmo revela aqui na sua palavra sobre ele mesmo. E ele é maravilhoso, irmãos. À medida que vamos estudando, eu tenho certeza que você vai sentir o seu coração saltando dentro do seu peito. E você dizendo como esse Deus é maravilhoso. Como ele é tremendo. Foi Moisés que disse: ó Deus, quem é como tu? Foi Davi que disse: quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? Quem é igual a tu? E a resposta a essa pergunta que está na Bíblia é: não há ninguém como Deus. Não há ninguém igual ao nosso Deus. Aliás, não há nenhum outro Deus fora Ele. Em perfeição, em poder, em sabedoria, em grandeza, em força e muitos outros atributos, muitas outras qualidades que Ele vai nos mostrar sobre Ele mesmo, sobre o seu caráter. Então, irmãos,
Os atributos são as qualidades únicas que definem, que mostram para nós quem é o nosso Deus. A pergunta é: você conhece essas características dele? Não de Israel, nenhum, mas de Deus. Conhece, irmão? Você passaria um tempo, vamos dizer assim, meia hora, apenas se regozijando, refletindo em quem Deus é? Sabe que nós teríamos condições de fazer isso? Eu vou fazer uma lista aqui dos atributos ou das qualidades que Deus revela que nós estudaremos nesses dias. Eu quero muito que vocês todos venham, não faltem. É muito importante você aprender isso. E eu espero que, assim como eu, os seus corações também sejam profundamente edificados à medida que vamos penetrando e conhecendo mais e mais e mais da grandeza desse Deus maravilhoso. E o próximo encontro que vamos ter, primeiro, sobre o caráter de Deus, nós vamos estudar sobre a autoexistência de Deus. O que é isso? A autoexistência é um atributo dele, é uma qualidade dele, de quem ele é. Significa que somente Deus, unicamente Ele, é que tem vida em si mesmo. Ele não depende de nada para ser Deus, para viver, para ser quem Ele é. De nada fora dele para existir. A cabeça da gente não consegue entender isso, né? É complicado. Mas é quem Ele é. Ele é autoexistente. Nós não somos. Nós somos totalmente dependentes dele. Você e eu. Mas ele não depende absolutamente de nada fora dele. Absolutamente de ninguém além dele, para ser quem ele é. Depois estudaremos sobre a espiritualidade de Deus. O que é isso, a espiritualidade de Deus? Significa que Deus é um ser espiritual. Ele não tem corpo físico como nós. Você tem, Cida. Você tem, Felipe. Mas Deus não. Deus não. Nós não podemos vê-lo. Não podemos tocá-lo. Nós podemos senti-lo. Ele é espírito. Ele está aqui nessa sala, nesse ambiente, mas ele também está lá no Vale do Corraio. Ele está lá em Recife, ele está em todo lugar. Ele é espírito. Também estudaremos sobre a infinitude de Deus. É outra palavra que você não... O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus é infinito. Ele é ilimitado. Ele é inesgotável. Ele é grande, Deus. Estudaremos sobre a soberania de Deus, o quarto estudo que faremos. O que é a soberania de Deus? O que você entende disso? A gente vai passar uma hora não, 30 minutos, quando a gente vem para cada 30 minutos, estudando sobre esse negócio. Você diz, mas é muito complicado, não vou entender. Você vai entender. Eu vou falar aqui de maneira bem simples para você entender. E outra coisa, eu vou descer esse vale aí, conversando hoje, eu fui lá na casa dele, do Antônio, e eu vou perguntar para você, eu tive que visitar lá, que ela falou, você tem problema? Aí eu vou fazer umas aulinhas para você articular, para você
Se você não entender, você poder tirar suas dúvidas. Soberania de Deus. Irmão, Deus é soberano. Significa que Deus governa. O nosso Deus reina sobre tudo. Sobre tudo. Na terra. Em toda. Não há nada que escape disso. Nenhuma molécula, nenhuma célula, nenhum vento, nenhuma chuva, nenhuma doença, nenhum fio de cabelo cai. Nenhum nascimento acontece, nenhuma morte acontece, nada escapa. A soberania grandiosa, perfeita e santa do nosso grande Deus. Ele é Deus, Ele é soberano. Depois estudaremos sobre a santidade de Deus. Irmãos, que coisa linda! O nosso Deus é um Deus santo, perfeitamente santo. Meus irmãos, isso está para além da nossa capacidade de imaginar. O que é isso? O que significa isso? Quanto Ele é santo, quanto Ele é glorioso, o quanto Ele é perfeitamente puro, imaculadamente perfeito, em toda a perfeição do seu ser. Ele é santo. No sexto estudo, nós vamos estudar aqui sobre os 3 homens de Deus. Que é isso? 3 homens de Deus? Sim. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Onipresente significa o quê? Que ele está em todo lugar. Todo lugar. Onisciente significa que ele sabe de tudo. Tem conhecimento perfeito sobre todas as coisas. E onipresente, onipotente, aliás, significa que ele tem todo o poder. Em outras palavras, Deus está em todo lugar, Deus conhece todas as coisas e Deus tem todo o poder sobre todas as coisas. Eu acredito, irmãos, que à medida que nossos corações vamos mergulhando nesses assuntos, nossos corações, eu creio nisso, serão cuidadosamente edificados à medida que estudamos sobre esses 3 aspectos do nosso Deus. Depois estudaremos sobre o fato de que Deus é imutável. Que coisa linda! Nosso Deus não muda. Ele não muda. Nunca muda. Ele não se transforma. Ele não se altera em nada. Nenhum dos seus atributos, nenhuma das suas qualidades aumenta ou diminui. Nunca, jamais. De eternidade a eternidade, tem que dizer lá no Salmo, tu és Deus. Ele é o Deus que era, que é e que sempre será. O Deus que nunca muda. O Deus imutável. Depois estudaremos a fidelidade de Deus. Meus queridos irmãos, que beleza esse princípio, essa qualidade de Deus. Deus é um Deus fiel. Deus se revela na sua palavra quem Ele é. E Ele diz lá que Ele é um Deus fiel. Tudo que sai da boca de Deus, tudo, da boca dele para nós, é fiel, é verdadeiro, é preciso, é exatamente da maneira como Ele disse que as coisas são. Pecado é exatamente aquilo que Deus disse que é. Salvação é exatamente aquilo que
Deus diz que é. Céu é exatamente aquilo que Deus disse que é. Inferno é exatamente aquilo que Deus diz que é. Porque Ele é Deus fiel no que Ele diz. Perfeitamente verdadeiro. Perfeitamente fiel. No que Ele é, no que Ele faz e no que Ele diz. Deus é fiel. Depois estudaremos sobre a soberania de Deus. Aliás, a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não é somente porque Ele conhece tudo. Ele conhece tudo, sim, conhece tudo. Mas a sabedoria dele é porque Ele usa, presta atenção, Ele usa esse conhecimento que Ele tem de tudo de uma maneira perfeitamente sábia. Perfeitamente sábia. Deus sempre escolhe o mais elevado, o melhor, o mais perfeito caminho para alcançar os seus propósitos, porque Ele é sábio. Ele é sábio. Todos os seus caminhos, todos os seus propósitos são perfeitos em sabedoria. Nosso Deus é sábio. Depois estudaremos a bondade de Deus. Deus é bom. Amém? Amém. É bom. E Ele concede boas coisas para nós. E até para aqueles que não conhecem, para aqueles que não confiam nele, que não querem saber dele. Ele concede coisas boas, não é? A Bíblia diz que Ele faz cair chuva sobre justos e injustos. A Bíblia diz que Ele faz nascer o seu sol sobre crentes e descrentes. Ele é bom. Até os animais experimentam. A Bíblia diz que Ele alimenta os passarinhos, Ele traz chuva, Ele dá água para que eles bebam. Ele é bom para a terra, Ele consegue que as flores brotem, Ele consegue que as plantas floresçam. E Ele disse: se Deus cuida da erva do campo, que hoje existe, amanhã está lançando fora, morre, quanto mais Ele vai cuidar de você. Aumenta aqui na fé. Ele é um Deus bom. Ele cuida de nós. E estudaremos sobre a graça de Deus. Ele é um Deus de toda graça. E Ele escolheu trabalhar para mim e para você, que somos seus filhos. Ele vai trabalhar não na base dos seus merecimentos, dos seus méritos, não porque você se esforça por merecer, mas Ele faz isso graciosamente, livremente. Ele nos dá a salvação em Cristo. A salvação em Cristo, sem depender dos nossos esforços próprios para merecer. Isto é graça. É a graça dele. Que extraordinária figura. Que maravilhoso a graça de Deus. Estudaremos também sobre a justiça e a ira de Deus. Irmãos, a ira de Deus. Deus tem ira. Sabia disso? Sabia, senhor? Deus tem ira. Deus tem raiva. Ira. E a sua ira é uma parte necessária do seu ser e do seu caráter. Como é que Deus poderia amar a pureza? Amar a pureza. Para Ele amar a pureza, Ele também precisa odiar a imundícia. Odiar aquilo que o desagrada. E Ele revela quem Ele é. Ele vai manifestar a sua ira contra todos aqueles que o rejeitaram e que optaram por uma vida impura diante dele. Esse é o nosso Deus.
Queridos, porque é tão importante conhecermos o nosso Deus, conhecer os seus atributos. Olha, se verdadeiramente nós buscarmos conhecer a Ele, se nós de coração buscarmos crescer neste conhecimento, nos aprofundarmos nele, então nossa vida será tremendamente impactada, profundamente impactada por Ele. Quanto mais caro, quanto mais alto o seu entendimento do que a Bíblia revela sobre Deus, mais você crescerá com experiência profunda de amor pelo nosso Deus. Nossos pensamentos sobre Deus, o seu pensamento, aquilo que vem à sua cabeça sobre Deus, deve estar correto, tem que estar correto, precisa estar correto, precisa estar em ordem, em nossa mente, em nossa cabeça, para que os nossos corações exultem, se regozijem numa adoração perfeita, numa adoração que agrada a Deus. Irmãos, escute isso, é tão importante. Escute, preste atenção, é um entendimento claro sobre Deus que nos conduzirá a uma verdadeira adoração, aquele culto racional, aquele culto que entra na mente de Deus, aquele culto que faz sentido, tem lógica para Deus, é um culto que você cultua, canta, adora a Deus, baseado no seu conhecimento de quem Ele é. Quem Ele é? Agora, como eu já disse, é claro que conhecer a Deus não é um conhecimento intelectual, teórico. Não é. Eu sei que tem pessoas aqui no nosso grupo que ainda não sabem ler. Talvez até sabem escrever o nome, mas ainda não sabem ler, assim, como a maioria. Mas sabe, tanto essas pessoas como qualquer um de nós podemos conhecer perfeitamente não, conhecer o nosso Deus. Porque Deus revela a nossa alma, ao nosso coração. É quando nós nos rendemos a Ele, é quando nós nos submetemos a Ele, nos colocamos debaixo da sua autoridade. É quando a sua palavra rege a nossa vida em todos os seus caminhos como nós. É por isso que Ele disse: buscar-me eles e me achareis, quando vocês buscarem todo o seu coração. Eu confio, irmãos, eu confio que Deus nos abençoará grandemente nesse estudo, à medida que você tem desejo de conhecer, à medida que você quer mesmo mergulhar profundamente dentro desse estudo, conhecimento da pessoa maravilhosa do nosso Deus. Daniel 11:23, aqueles versos que eu citei, diz assim: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você quer ser forte? Quer? Não na força física, no braço, mas na força emocional, aquela força que como um monte de Sião que não se abala com as circunstâncias, não se abala quando as coisas estão dando errado, mas permanece para sempre em confiança. Você quer crescer, você quer ser forte nisso? Quer ser forte na resistência ao pecado? Você quer? Você quer ser forte na resistência à tentação? Você quer? Você quer ser forte na sua capacidade de crer, na capacidade de entender, mesmo quando tudo parece impossível na sua vida?
você, forte na sua capacidade de confiar, de descansar o seu coração em Deus. Mesmo quando tudo à sua volta, na sua vida, na sua família, parece que está desmoronando. Você quer ser forte. Diz: povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, maravilhas. Aqui não está falando de milagres, de coisas espetaculares, de ver demônios voando para todo lado, se expulsando, mas coisas no sentido de experimentar o poder de Deus agindo na sua própria vida, usando você, à medida que você abre a sua boca. E pessoas que ouvem você são sendo libertas, vidas restauradas, vidas transformadas por meio de você. Por sua instrumentalidade, Deus usando você para fazer proezas. Queridos, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Precisamos tanto do Senhor nessa caminhada. Precisamos que o Senhor nos ajude. Tem tantas coisas na nossa vida que atrapalham, que impedem, que resistem. Que tem que bloquear a nossa mente, atrapalhar o nosso desejo de te conhecer. Mas em nome de Jesus, que o Senhor derrama uma graça especial sobre nós, cada um de nós, sobre mim, para que possamos, à medida que estudamos sobre a tua pessoa, possamos experimentar a bênção do Senhor caindo sobre nós, nos ensinando, nos fortalecendo, soltando uma brisa nova de alegria à medida que nós conhecemos o Senhor.